Estamos gravando, ecco. Bom dia. Bom dia, Paulo, aqui para nós, boa tarde. Mas olá a todos que estão presentes nesse momento, para estar assistindo, então, essa entrevista com o nosso querido Paulo Butti. Eu gostaria de me apresentar e depois apresentar o Paulo. Pode ser, Paulo? Pode ser. Então, eu sou, para quem não me conhece, eu sou Silvana Silvestre, atualmente presidente da Abratef, e no dia 15 de maio passado, agora, na sexta-feira, nós fizemos um dia de lives para comemorar o Dia Internacional da Família. E o Palolo era um dos nossos ilustres convidados. E nós tivemos, então, infelizmente, naquela ocasião, problemas com a conexão de internet. Então, por isso, eu e Paolo decidimos, então, optamos por essa entrevista via Zoom, por esse diálogo interativo via Zoom, que nós vamos estar, então, brindando todos vocês com essa conversa que vai ser, tenho certeza que será excelente. Gostaria de lembrar a todos vocês que essa comemoração do Dia Internacional da Família é um evento da Abratef, mas também um evento do nosso 14º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, que infelizmente, em função desse coronavírus e dessa pandemia, foi adiado para o dia entre o período de 12 a 15 de maio de 2021. E o nosso congresso, pessoal, está a todo vapor. Os nossos palestrantes, como o Paulo e todos os demais, estão muito animados e nós seguimos aqui firme, então, nessa organização. E para isso, então, gostaria de reiterar o convite a todos vocês, para que vocês, para aqueles que não fizeram, para que vocês façam a inscrição do nosso congresso no nosso site, que é fácil de ser recordado, www.congressoabratef2020.com.br. Então, ficamos aguardando vocês. E aquelas pessoas que já se inscreveram, estão com todas as inscrições, as hospedagens garantidas. Né? Então, vamos ter um mundo, né, que vamos estar de todo esse problema, de toda essa pandemia. Eu acho que vai ser uma grande satisfação podermos todos nós estarmos juntos. Então, em função disso tudo que está acontecendo, o tema que nós pensamos para estar dialogando nesse dia foi a respeito de que nós estamos tendo uma pausa no mundo. E em relação a essa pausa, quais são os novos olhares, então, sobre as competências do terapeuta e da família? E aí, esse dia 15 de maio, que está se estendendo, então, com esse diálogo nesse momento, foi muito agraciado, e nós também contamos com a colaboração do nosso parceiro da Abratef de longa data, o Carlos Livraria, que está brindando, então, todos os momentos com um livro. E nesse momento que vamos estar, eu e Paulo aqui, vamos pensar da melhor forma também de estarmos organizando, então, mais um sorteio de um livro do Moni ao Caim, ok? Então, Paulo, para a gente começar o nosso diálogo, gostaria de apresentar você. Então, o Paulo, ele é psicólogo, ele é psicoterapeuta individual e de família, ele é membro da Sociedade Italiana de Psicoterapia Relacional. E ele é um didata da Escola Romana de Psicoterapia Familiar, que eu e Larissa Caramaschi, presidente do 14º Congresso, tivemos o prazer de conhecer pessoalmente e participarmos de um workshop maravilhoso com o Paulo acerca das emoções do terapeuta. E nós ficamos encantadas com essa temática, Paulo. E só para encerrar a apresentação dele, ele também é sócio fundador do Instituto Psicanalítico de Formação e Ricerca AB Ferrari, além de escritor, supervisor e palestrante. Então, e além de tudo isso, um grande amigo que nós fizemos, então, nesse momento e no ano passado, e que vai ser um amigo para a vida, Paulo, porque os momentos que nós estivemos aí são não só nós, como uma comissão do CDC da Abratef também, e do Congresso, foi extremamente enriquecedor em termos de conhecimento, e
é isso que nós estamos aqui nesse momento para estar conversando com você. E aí, a primeira, vou dar uma pergunta para a gente dar um início, então, do nosso diálogo, que quais são as reflexões que você, Paulo, tem feito acerca das suas emoções neste momento, então, de pandemia, com tudo isso acontecendo, como é que isso, você está em Roma, né? Então, como é que isso tudo te mobilizou, quais são as emoções que isso trouxe para você? Então, com a palavra, Paulo Busti. Obrigado, obrigado, doutora Silvana. Eu estou com emoções nesse momento a falar com você, porque eu gosto do encontro com as pessoas e gosto de sentir aquilo que acontece no encontro. Uhum. E quando encontrei você, e quando encontro nesse momento você, eu tenho todo o sentimento do calor dos colegas brasileiros, mas também do calor dos meus sentimentos ao riguardo das colegas brasileiros. É um encontro feliz, foi um encontro feliz. Espero que esse encontro Verdade. possa permitir de gerar cosa nova coisas. Ecco. Uhum. Uma reflexão sobre as emoções nesse momento. Emoções pessoais, mas as minhas emoções são também emoções que eu coloco no meu trabalho com paciente e no meu trabalho de formação com alunos. Você falou da pausa. Este é um momento de pausa. Uhum. A minha ideia é que esse é um momento de pausa ativa. Pausa ativa. Uhum. Sim, porque não é pausa que significa não fazer nada. Uhum. É como fazer coisas sem fazer aquilo que nós fazemos todos os dias antes. Uhum. De Isso uma nova maneira, né, Paulo? exatamente é uma nova maneira e também é uma maneira que não permite de fugir. Porque são 3 meses que estou fechado na minha casa, no meu apartamento. É E não, nós aqui também. Uhum. é, e nós podemos fugir. É perigoso. Eu escolhi de não fugir. Mas Uhum. isso não significa que foi na inatividade. Foi uma atividade para poder ficar em contato com aquele que essas condições me permitia de escutar. Uhum. Tem possibilidade de escutar coisas novas, Uhum. que normalmente não tinham capacidade de escutar, porque todo dia trabalho, isso, mas não tem um momento onde fico somente sozinho Com você mesmo. exato, com mim mesmo. Uhum. Isso é importante para introduzir o trabalho sobre as emoções, enquanto para um terapeuta poder encontrar a sofrência dos outros implica a capacidade de poder escutar a própria sofrência. Uhum. Extremamente valioso esse recurso, né, Paulo? É sim, mas isso gostaria de precisar uma coisa. Aquilo que eu estou falando não é contra a ideia de uma técnica da terapia. A Uhum. terapia precisa também, tem muitas técnicas de trabalho, Uhum. mas a possibilidade de poder utilizar essa técnica é, é um ato relacional. Precisa Uhum. saber como colocar nas relações um ato técnico. Uhum. E a possibilidade de utilizar um ato técnico é em relações não ao paciente, mas aos sentimentos do terapeuta que surge no encontro com o paciente. Uhum. Todos os terapeutas, jovens terapeutas, precisam de curar os pacientes, precisam de fazer coisas para outro. Quando começa a formações em terapia familiar, em terapia sistêmica,
a tarefa não é como curar outro, é como encontrar-se mesmo. Uhum. Porque se, Este foco é extremamente importante, né? Porque o aluno jovem, o foco dele é é curar para o o outro. outro, É como se o foco e a referência fosse sempre o outro. é sempre o outro. Ora, o problema é que se nós mudamos o foco, e o foco é si mesmo, tem um risco. Tem o rischio di fare un trabalho somente individual sobre o terapeuta. Ma aquele que o terapeuta escuta de si mesmo è o effetto do encontro con outro. È un aspetto relazionale. É como se você estivesse falando assim, que o fato do terapeuta ter o conhecimento acerca de si próprio, de suas próprias emoções, o beneficiado é o paciente que Perché está com ele, ou o cliente, ou melhor, supervisionando. podemos dizer melhor que o beneficiário é a relações entre terapeuta e paciente. Ah, sim, ótimo. Uhum, Entre os dois, porque uhum. os dois deveriam ser ativos na relação. Sim, com Não certeza. não é somente o terapeuta no, em frente ao paciente ou o paciente em frente ao terapeuta. Os dois criam, construem uma Uhum, história, uma relação que permite a possibilidade de gerar transformações entre as relações. uhum, Depois, é na máxima liberdade que o terapeuta pode escolher uhum, sobre a sua vida. Non è o terapeuta che procura coisas para o paciente. uhum. O paciente pode escolher, pode viver a capacidade de escolher coisas para si. Porque Isso é extremamente importante, né, Paulo? Porque também a gente devolve, né, um pouco o poder para esse cliente, quer dizer, ele é ativo na relação, né? sì, A palavra paciente, pacientemente espera, né, o que o conhecimento seja despejado, né, em cima dele. E dessa maneira ele é um co-construtor, um co-participante ativo, então, da construção dessa relação terapêutica. questo è un aspetto rivoluzionario di un approccio Uhum, sistemico che considera todos os componentes dos sistemas como participantes ativamente para uhum, transformações do que necessita. uhum, Eh? Isso é sim, muito importante e também muito difícil. Precisa de muito treinamento, de muito rigor e de muita disciplina. sim. Porque dizer o que sente o terapeuta talvez é muito simples. Pode ter medo, tem ódio, come si dice, pode ter amor nei confronti do paziente, ma non è Uhum, sufficiente sentire esse sentimento. È importante poder transformar este sentimento in coisas que colocam un senso nas relações. uhum, Non è una descrizione daquele che io sento. Io sento una cosa e preciso di trasformarla in me para poderla dizer como ipotesi ao paciente, para discutir junto. Eu uhum, não vou a svelar nada que o paciente não deseja svelar, uhum, mas posso permitir ao paciente de olhar o seu funcionamento e utilizar a sua capacidade de funcionar. uhum. Não Esse é é um fácil. processo, esse processo desse conhecimento de si próprio, né? De conhecimento Sim. da própria emoção, nessa construção tem uma complexidade. Como é que isso acontece aí na Escola Romana de Terapia Familiar? Como é que é feito isso aí? Tem alguns aspectos técnicos e tem aspectos das relações. Aspecto técnico é o uso do genograma. Uhum, Não sei se você sabe, mas sim. tem a possibilidade, cada aluno, de poder fazer, em frente a todos os outros alunos,
ou um encontro para falar da própria família. Uhum. As pessoas falam da família, talvez eles acham que é falar come fazer uma árvore genealogica, não? Da discendência. No? Ma o genogramma non è árvore genealogico. O genogramma che io utilizzo è un genogramma che permite de ver, através a imagem dos pais, dos avós, aspectos que são presenti no terapeuta che fa genogramma. Porque ele escreve no papel aquele que ele sabe de si mesmo. E pode ver, talvez, come non so se você conhece, acho que sim, Bowen, não? Que parla da massa indiferenciada do eu. Ele pode ver que no momento que vai a falar sobre alguns aspectos, tem muitos outros aspectos que ele não olha. Nesse momento, ele pode ver de mudar a perspectiva para ver também aquele que ele não podia vedere antes. É claro? Aquilo que ele não podia ver antes, né? É isso. Exatamente. Eu não podia ver antes. É um reconhecimento da própria história, da própria narrativa, dessa transgeracionalidade de cada um, né? E no sentido de que se eu me aproprio dessa história, eu me fortaleço e eu tenho mais condições de estar na relação com o outro. Perfeito. Tem a possibilidade também ou de apropriar ou de poder ver essa história da uma perspectiva diferente. Sim. Isto é muito importante, porque poder ver com muitas perspectivas a mesma coisa permite de achar. Paolo, e neste momento que está tudo isso acontecendo, Roma viveu uma situação, a Itália, em geral, o mundo inteiro está vivendo, mas a Itália nos consternou a todos, né? Porque teve um sofrimento, talvez o primeiro sofrimento fora a China, que foi uma coisa muito triste, né? Muito triste. E como foi esse revisitar da sua própria história e depois o trabalho com os seus supervisionandos ou com os seus pacientes? Como é que foi isso? Como é que se deu? Allora, intanto, para mim, a ideia do coronavírus, do Covid, non è o mesmo daquele che o governador da Itália fala, a ciência fala. Tem differenza. Tem um aspetto scientifico. Nesse momento, o coronavírus, ninguém sabe como poder combater. Na verdade, a gente não sabe muito o que é, né? E aí, quais são as emoções do ser humano diante desse desconhecido, né? De frente do desconhecido tem um problema, é isso. Não é o coronavírus que gera medo. A gente normalmente tem medo. Ma quando acontece coisas que não pode compreender, naquele momento ele acha que a causa é o coronavírus. Naquele momento tem um risco que a gente não pode pensar mais nada. Porque na Itália a capacidade de diminuir a distância física entre as pessoas, toda a gente está fechada na casa, aconteceu que diminuiu a força do vírus. Não mudou o vírus, mas a sua violência mudou. Sim. Mas a gente... o problema é que todos o mundo, todos nós temos medo. Não necessita o coronavírus.
Isso O faz parte da coronavírus vida, né, Paulo? E é, exato, da viver da mesma forma que a ansiedade diante do desconhecido, né? esattamente. Questo è, tem una poesia di una menina che stava no interno di Auschwitz con Hitler. Stava un'ebrea, una Uhum. giudea, che stava na prisão de Campo de no concentração. campo de concentração. Você por acaso está falando da Anne Frank? No, no, Ah, otra. Tem una poesia molto, molto breve, bonita. bonita. Guerra, guerra, se você é fora de mim, não é dentro de mim. Nossa, Paulo, que lindo. É, Repete, por favor. guerra, guerra, se você é fora de mim, não é dentro de mim. Guerra é guerra. Se você não é fora de mim, você é dentro de mim. Sim, o significato é isso. Uhum. Eu acho que a guerra e o medo de viver de toda a gente, todas as pessoas, nós vivemos, não sabemos, sabemos somente que vamos a morrer, a morrer. Uhum. Essa é a única coisa certa. A única certeza que nós A temos, única né? certeza. Tudo é muito incerto. É verdade. Quando acontece uma coisa come o coronavírus, que não tem possibilidade, não podemos controlar. Noi, se tem uma guerra, nós podemos controlar o inimigo, mas o coronavírus não sabemos como controlar. Uhum. É verdade. Questo determina un'angustia enorme, ma non è angustia di come combattere o coronavirus, è come combattere os aspettos da nostra incertezza. Io sto, Sim. fa- io sto trabalhando nesse momento com uma equipe de aiuto para as pessoas que têm dificuldades psicológicas no momento da emergência do coronavírus, né? E temos pessoas que eu ascolto, pessoas muito simples, que, que não têm um medo do coronavírus, mas têm um medo que pode acontecer coisas aos pais, à mãe, toda a gente não sabe cosa fazer. Uhum. E tem e o rischio é que vão a parar, que não tinha più possibilidade de mover, porque se uma pessoa vai a mover, aumenta o rischio que pode acontecer coisas. Uhum. Ajudar essas pessoas não é fácil, mas o problema é que o deveríamos convencer ele que não tem problema, ou precisa de ver se ele tem instrumentos para afrontar o problema. Você está falando numa coisa muito importante, Paulo, que é importante nesse momento a gente diferenciar as nossas próprias emoções e perceber também aquilo que é real e É, aquilo que não é real. E exatamente. neste momento, ter medo do desconhecido, ter medo diante de tudo isso, é uma coisa que nós todos estamos sujeitos, inclusive nós, psicoterapeutas. Por isso eu acho que é melhor não dizer a distinção entre aquilo que é real e aquilo que não é real, porque o medo de não saber que é real. Uhum, verdade. Não, Bem não, colocado. é real e a dificuldade é como tratar aquele medo, porque se você tem medo de ter um câncer, é concreto, isso é o problema. Uhum. Mas se você tem medo do medo, não pode affrontare un tema molto importante e che o medo è a consequência da ignorância. Uhum. Chi non sabe tem medo. Chi non pesquisa sobre a realidade tem medo. Porque
não tem instrumentos para haver um senso, um significado das coisas. A paura é a consequência da ignorância. O medo é consequência da ignorância. O medo é consequência da ignorância. Por isso, quando trabalho com pessoas, com pacientes, o problema é não ver como eliminar o medo, mas é como permitir de ver que as pessoas têm instrumentos para afrontar o medo. Ah, muito legal. Isso aí nós estamos falando das competências, né? Quer dizer, que é um dos temas, né, do nosso Não é congresso. a competência só do terapeuta, mas Sim, também os pacientes precisam de ver que ele tem competências e, sim, e precisa de fazer recursos sobre as suas competências. isso, perfeito, Paulo, perfeito. Poi, che possiamo dire? Come trabalhar sobre as emoções do terapeuta ou do aluno? O genograma, falamos, é uma possibilidade que permite, uma possibilidade técnica que permite ao aluno de poder encontrar as suas emoções quando ele fala da sua família. Um exemplo, talvez eles falam, e falam sobretudo da dificuldade da relação com a mãe com a sua avó, e não falam do pai. Uhum, Allora, no genogramma, nós podemos, a pergunta é, não é o problema com a mãe ou com a avó, a pergunta é, como mai ele não fala do pai? uhum, E nesse momento é solicitada a poder abrir a sua visão. Ela tinha o convencimento que o problema era com a mãe, mas se ela não pode ver também a presença do pai, tem uma visão limitada, restrita, sim, e precisa de poder abrir esta visão. uhum, E questo strumento do genogramma aiuta, ma poi è molto importante che os alunos tenham a capacidade de não de fazer coisas técnicas, mas de encontrar pacientes. Nossos alunos fez tirocínios, trabalham em algum lugar, encontram pessoas, situações. É muito importante utilizar as situações para mostrar como, talvez, é a ideia do terapeuta che procura o problema. Non è, non è, non tem ainda a possibilità di avere o problema, perché a idea do terapeuta, o preconceito do terapeuta, non permette di incontrare o problema do paziente. O terapeuta va para levar, para tirar os problemas, não para ver os problemas. uhum. Aí fica fácil, né, Paola? A gente vai e arranca, né? E a Ma gente sabe un, que un aspetto molto importante della terapia sistemica foi no início também do Ludwig von Bertalanffy é de diminuir a ideia que todos os problemas dos humanos são problemas psicopatológicos. sim. Porque se são somente psicopatológicos, allora precisa di remedios, psicofármacos, precisa di cura comportamentais solamente. Io ho molto stima dos remedios e dos recursos da terapia comportamentais, ma il problema è come poter incontrare l'uomo, non come ridurre l'uomo a psicopatologia sì o psicopatologia no. Tinha, nos anos 50, in Europa, ma no mundo, a idea molto forte che o intervento biologista fu un intervento riduzionista, è un intervento che non permetteva di incontrare os problemas das pessoas. Uhum, A visão sistêmica introdusse a possibilidade de poder enfrentar-se com os recursos das pessoas. E não uhum, somente para
como dizer, não somente para ajudar as pessoas a encher o vazio da vida, como permitir às pessoas de ver que os problemas que geram a sofrência O são sofrimento. problemas que ele geram, não são problemas que outro pode tirar. Uhum. Exatamente, assim, e um questionamento que quando a gente pensou nessa temática também, né, e aquele dia durante a live tiveram algumas perguntas, né, É, e uma pergunta que eu acho que se insere nisso que você está falando, que você já falou muito a respeito de como despertar, então, a competência dos terapeutas, né, sim, revisitando sim, sim, as sim. suas próprias emoções, o seu genograma, e que dessa maneira, né, a gente também pode construir uma possibilidade de uma relação com o cliente, o paciente que está junto Exatamente. conosco. Se pode acontecer isso, talvez quando acontece, acontece per fortuna, o terapeuta está mais leve na relação. Isso. Uma pergunta que tem surgido muito, que aconteceu nas outras lives também, É, qual o tipo de, e que seria importante a gente, você está trazendo para a gente, assim, qual o tipo de competência que você viu em função dessa pandemia despertar nas famílias, nos casais ou nos casamentos, assim, isso você percebeu esse movimento ou esse movimento é dentro disso que você já vinha trazendo até agora para a gente? o movimento é, É todos mais interno, né? é mais não, O movimento que você está se referindo é um movimento que vem de dentro e é nessa proposta de dentro de mim, dentro do outro e da co-construção dessa relação, ou dessa nova exatamente. narrativa entre... As pessoas, quando eu, depois do coronavírus, falavam de problemas na modalidade muito diferente. Não tinha os problemas de antes, tinha o problema do coronavírus, mas Sim. o problema é o mesmo, solo que tem um nome diferente. Uhum. Non è che in quanto coronavirus tem uma especificidade particular. Uhum. A especificidade é que essa família precisa de encontrar, por exemplo, a adolescência de um menino. Uhum. Para uma família que tem meninos adolescentes, o problema do coronavírus pode ser minor che ter un figlio adolescente, perché un figlio adolescente tem a capacidade de não podemos controlar nada. Uhum. Na adolescência, os pais possono dizer, fazer coisas, mas não é que não permettono, cioè, os pais se confrontam com um indivíduo que não é mais infante, está para divenire adulto. Sim, está em todo um processo aí que É, traz, que traz conflitos, que traz questões. Pelo que você está falando, Paola, assim, e de tudo que você vivenciou na Itália, com a gravidade que isso aconteceu aí, eu acho que você está trazendo um aspecto muito importante também, que não é uma relevância em cima dessa questão da pandemia ou do coronavírus, né? Que toda competência, que toda situação, que existem outras questões, como adolescência, como outros processos individuais, e que o coronavírus se insere como mais uma questão dessa possibilidade da vida, digamos assim. nesse sentido, o coronavírus nos ajuda, enquanto permite às pessoas de fazer perguntas sobre a sua vida, Nossa, eu gostaria até que você repetisse isso, por favor, que o coronavírus nos ajuda. para poder permitir às pessoas de fazer perguntas sobre a própria vida. Uhum. Eu acho que aí está o grande resgate da competência, É, sim, entendeu? Que é a possibilidade, né, de transformação, de crescimento,
aquele que parece um inimigo, no momento que fica presente, pode ser uma oportunidade. Incrível isso. Excelente reflexão. Uma Que vem ao encontro oportunidade do que eu venho para... pensando. Não podemos achar de poder tornar como antes, mas uma oportunidade para modificar o futuro. Incrível isso. Eu acho que essa possibilidade de modificar o futuro, quer dizer, é aproveitar realmente essa situação, essa pausa no mundo, todo esse contexto, assim, se nós revisitarmos e nós trouxermos, inclusive, novas possibilidades, inclusive para aquilo que a gente já vem vivenciando. Exatamente. Né? E esse é um grande achado, digamos assim, né? E se nós conseguirmos vislumbrar essas possibilidades, nós temos uma possibilidade de transformação verdadeira. Usar isso que está acontecendo como uma possibilidade de uma transformação verdadeira. Se você acha no funcionamento do globo, da Terra, na Terra tem earthquake, terremoti, come si chiama? Quando a Terra... Terremoto. Ah, a Terra Terremoto, sim. são terremotos, tem tsunami, Sim. tem desastre, mas o homem continua a viver com a Mesmo capacidade... com os desastres, o homem sempre sobreviveu, né? Não, muitas pessoas podem morrer, mas aqueles que não morrem têm capacidade de continuar a vida. Porque a vida vuole, deseja de viver. Punto. Non tem outra possibilità. Nossa, muito. Non è uomo che deseja de fazer a vida. Nós temos a vida. E a vida que nós temos na nossa corporeidade deseja de viver. Uhum. Também, quando diventa louca, si trasforma in câncer. Ma un câncer è un eccesso di vita cellulare. Uhum. È una vita che non sabe come vivere e se un eccesso di células si riproducono, Se reproduzem. se riproducono, pode morrer o indivíduo, ma aquelas células desejam viver. Nossa, Paulo, a gente já está, né, caminhando, né, para o nosso encerramento, mas assim, incrível as suas palavras. Eu acho que nos aquece o coração de todos que estamos tendo a possibilidade de ouvir isso que você está falando, né? E trazer essa possibilidade de pensar nessas alternativas aí, né? Eu acho que, desculpe para o meu brasileiro que não é muito bom, mas spero che o mio intento è di poter permitir de pensar. Eu não tinha soluções. Mas assim, essa é a grande possibilidade. Se nós pensarmos, nós podemos transformar. Exatamente, diminui o medo e podemos transformar Uhum. com atenções ao nosso limite. Uhum. Porque se nós podemos achar e podemos ver que nós temos limite. E somente se nós aceitamos o nosso limite, podemos superar o limite. Superar o limite é incrível. Bom, pessoal, eu acho que é incrível poder ouvir as suas palavras, Paulo. Né? E é um convite a todos vocês para que estejam conosco e com Paulo no nosso congresso, que vamos ter um tempo bem maior e juntos, né, Paulo? Speriamo che questo problema, nesse momento tem problema di viaggiare, aqui in Italia non possiamo, sta diminuendo questo problema, ma io sto vendo con molta angustia che no Brasil sta aumentando moltissimo il problema. Spero che... Mas eu acho que até o ano que vem, né, o Brasil também é muito grande, existe uma concentração em pequenas localidades. ma Sim. nesse sentido non temos
a possibilidade de... Essa é uma esperança, eu tinha essa esperança, mas quando dizia que precisa de modificar a ideia do futuro, vamos ver dias dopo dias. É, Não e podemos fazer como se não aconteceu nada. com certeza. E também, né, Paulo, hoje nós temos então esse recurso que todo mundo também se apropriou, que é o É recurso, né, da fantástico, videoconferência. Então fantástico. nós temos assim, que você vai estar conosco, nós não Sim, temos dúvida. sim, De sim, sim, preferência, presencialmente, vamos fazer um esforço nesse sentido, sim. né? Quem nós temos ainda um ano pela frente, né? Então, nós temos um tempo, eu acho que bem razoável de que essas questões estejam evoluindo. Se não, nós vemos como é que vai ser essa participação e Eu de outros. gostaria muitíssimo manter o contato. Eu são mais que 15 anos que chego no Brasil, todos os anos, Não, porque e você. Olha, é, Paola, eu acho que assim, a gente está vendo, por exemplo, a Itália já está no momento melhor, né? Os demais países. Eu acho que a gente vê que essa onda aí, eu acho que já está passando. Mas eu gostaria de deixar mais uma vez, então, um convite para todos vocês que não fizeram inscrição, que venham estar nesse diálogo maravilhoso com o Paolo e com os demais palestrantes nacionais e internacionais que nós teremos em nosso congresso. E, mais uma vez, as inscrições acontecerão pelo site www.congressoabatef.com.br. Paolo, gostaria de agradecer muito você, em nome da Abratef, e em nome também do nosso 14º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, essa possibilidade incrível de estarmos juntos aqui. E quem sabe a gente também pode organizar outras possibilidades, né? O nosso congresso e a Abratef está atenta a tudo que está acontecendo e também é atenta dessa necessidade e desse momento único que nós temos de estarmos juntos de uma outra forma. Eu acho que isso também faz com que nós possamos transcender a todas essas questões juntos. Nós estamos juntos no mundo, né? E que essa pausa possa ser realmente gratificante, né? E como o Paulo disse, extremamente ativa na construção de uma nova sim, é oportunidade. uma pausa ativa. Uma Uma pausa pausa ativa. ativa. Para a gente encerrar, você gostaria de deixar alguma... Você já deixou muitas mensagens, mas para a gente encerrar, você gostaria de deixar uma mensagem específica para todos nós? Eu acho que aquele que as pessoas escutaram na minha fala, no interior da minha fala tem mensagem. Sim. O meu invito é de ascoltare o mensagem da minha fala, mas não tem um mensagem outro. Ok. Senão eu fui o Papa, mas eu não sou o Papa. O Papa fa mensagem. Olha, nesse momento você é um amigo querido, que Sim, mais uma vez nós agradecemos essa oportunidade, é uma oportunidade única estar com você, como foi uma oportunidade única estar com você e também em Roma. Nós, né? Então, e que vamos ter, como você vai vir para cá, nós também iremos. eu gosto de suas perguntas, das vossas perguntas, e podemos juntar a vossa pergunta com a minha pergunta. Mas precisa de viver um tempo. Não podemos fazer tudo em um momento. Não tem uma receita para tudo, mas tem como construir uma relação. Como Eu, construir a relação. Ecco, Pronto, está aí a onde sua questa mensagem. relação va a terminare, non sei perché, non sei quando, come, perché, ma o mio, a minha ideia é de ser no interior da relação com você para ver o que pode construir, como, cosa podemos construir. Essa é uma mensagem, foi uma mensagem. Foi uma grande mensagem. Ok, Então, um abraço para você, Paulo, obrigado. para todos, para o Carmen Saco, para todos os nossos, para Humberta Telfi, para todos os nossos amigos aí. Deixamos um grande abraço de nós brasileiros para todos vocês.
E a todos vocês que estão assistindo o vídeo, essa conversa extremamente, esse diálogo extremamente agradável, o nosso muito obrigado e por todo o apoio e participação e colaboração que vocês têm tido, então, também tanto com a Abratec quanto com o nosso 14º Congresso. Até lá. Muito obrigada. Até Tchau, breve. Paulo. Tchau, tchau.